Olá, vamos agora para a nossa aula de número 8, falando sobre equivalências de programa. No nosso cronograma, no nosso sumário, a gente vê que é o último assunto para a gente fechar aí o conteúdo da primeira unidade. Então, a gente vai falar aí sobre equivalências de diversos tipos de programa, né? Então, a gente vai falar muito sobre programa monolítico, iterativo e recursivo, e como é que a gente identifica se eles têm equivalências ou não, né? Então, a gente começa por algumas definições. Nessa figura aqui é mostrado se fosse um pódio, né, em que o programa eles estão aqui brigando para ficar em primeiro lugar. Em primeiro lugar, aqui a gente vê o programa recursivo, em segundo lugar a gente vê o monolítico, aqui em terceiro lugar a gente vê o interativo, né? E eles ficam aqui realmente brigando, porque cada um quer ser o melhor, né? E aí a gente vai justamente estudar, né, o quanto, até onde, né, estes programas eles podem ser equivalentes. Funções computadas permitem introduzir algumas importantes relações de equivalência de programas e máquinas, como segue. Então, relação equivalência forte de programas. Um par de programas pertence à relação se as correspondentes funções computadas coincidem para qualquer máquina. Então, veja, a gente pega aqui a noção de função computada, né? E a gente diz que dois programas eles são equivalentes se as suas funções computadas coincidem para qualquer máquina, ou seja, se sua função de saída é a mesma para qualquer máquina. Aí assim a gente diz que estes programas são equivalentes. Relação equivalência de programas em uma máquina. Um par de programas pertence à relação se as correspondentes funções computadas coincidem para uma dada máquina, né? Então, se eu falo de equivalência de programas em uma máquina, isso quer dizer que eu tenho um par de programas e as suas funções computadas são as mesmas para aquela máquina específica. E a outra é a relação de equivalência de máquinas. Um par de máquina pertence à relação se as máquinas podem se simular mutuamente, né? Então, a gente também pode ter equivalência de máquinas, a gente tem duas máquinas em que elas podem se simular, né? Ou seja, as mesmas definições de operações e testes são iguais para ambas. A relação equivalência forte de programas é especialmente importante, pois, ao agrupar diferentes programas em classes de equivalência de programas, cujas funções coincidem, fornecem subsídios para analisar propriedades de programas como complexidade estrutural. Né? Então, assim, é uma área aí que estuda a complexidade estrutural de programas. É justamente a área de equivalência. Né? Às vezes a gente tem dois programas que são equivalentes, mas um é menos complexo do que o outro, com relação assim, ou demora mais tempo ou menos tempo para executar, ou ocupa menos espaço de memória, né? Então tem algumas características aí que envolvem complexidade de programas e que a relação de equivalência pode utilizar para ajudar. Então, para o estudo da equivalência de programas, nós vamos considerar duas definições. A igualdade de funções parciais. Então, duas funções parciais são ditas iguais se somente se para cada x pertencente aqui a um conjunto maior x, eu vou ter duas funções, né? Ou elas são indefinidas, ou ambas são definidas, ou ambas as funções são iguais, né? Ou seja, a igualdade de função parcial, ela mostra justamente que se eu tenho duas funções iguais, elas me dão resultados iguais, saídas iguais. E a composição sucessiva de funções. Para uma dada função, a composição sucessiva de f, com ela própria denotada usando o expoente, né? Então, a gente também vai usar aqui as definições de composição sucessiva aqui, usando expoente. Relação equivalência forte de programas fortemente equivalentes, ou equivalentes fortemente. Sejam P e Q dois programas arbitrários, não necessariamente do mesmo tipo, ou seja, quando a gente fala de equivalência de programas, não necessariamente eles precisam ser do mesmo tipo.
eles podem ser um monolítico e um recursivo, por exemplo. Tá? Então, o par de programas está na relação de equivalência forte de programas denotado por. Então, se eles são equivalentes, a gente vai denotar desta forma, com esse símbolo aqui de equivalência, né, os 3 tracinhos. Se somente se, para qualquer máquina M, as correspondentes funções parciais computadas são iguais. Então, eu vou ter aqui um programa P rodando na máquina M e um programa Q também rodando na mesma máquina. Se as suas funções parciais computadas são iguais, eles são ditos equivalentes. Considere os 4 programas abaixo, tá? Então, a gente tem aqui, ó, esses 2 programas monolíticos, esse programa interativo e este recursivo. Aqui já está afirmando que são todos equivalentes fortemente. Vamos analisar? Então, olhando aqui para esse programa. Esse programa aqui, ele tem um teste e uma operação. Então, ele inicia com um teste, que se for verdadeiro, vai executar a operação F e vai voltar para o teste. E se for falso, o programa para. Então, vamos ver esse outro aqui. Esse programa também inicia com um teste, e se for verdadeiro, vai executar F. E segue novamente para um outro teste, que se for verdadeiro, volta para outro teste, que se for verdadeiro, executa F. Veja bem, este programa, ele é equivalente a esse? É. Por quê? Ele tem a mesma operação F, ele só tem 2 testes, mas os testes não alteram o valor de memória, ou seja, no final a computação vai ser a mesma, tanto para esse programa como para esse. Então, eles são equivalentes. Esse programa interativo aqui, enquanto T, faça F. O enquanto ele for verdadeiro, ele vai ficar executando F. É a mesma coisa, né, desse programa aqui. Né? Então, ele é equivalente aqui a ambos. E o programa recursivo aqui, P4 é R, onde R define se T, então F, R, ou seja, volta à recursão, se não para. Então, veja, é a mesma coisa, né? Se T for verdade, então F, e volta para a recursão, né? E volta para o teste novamente, se não, para. Né? Então, esses 4 programas aqui, a gente conclui que eles são equivalentes, ou seja, o resultado é o mesmo. A função computada será a mesma. Aí, a gente pode perguntar aqui, e é assim que a gente analisa? Olhando mesmo para o programa, né? Tipo, fazendo uma computação aqui na cabeça e verificando que eles fazem da mesma forma? Para programas simples como esses, que é super simples, é tranquilo a gente chegar à conclusão se é equivalente ou não. Agora, imagine um programa mais complexo. Aí seria mais complicado, né? Aí, isso aí será temas aí para a próxima aula, em que a gente vai apresentar um algoritmo que é capaz de identificar se um programa é equivalente ou não. Mas aqui nessa aula a gente vai analisar cada tipo de programa e como a gente identifica. Então, aqui também a gente colocou aquele mesmo programa monolítico, né? Se for verdadeiro, faz F, e vai ficar aqui no teste, né? Um enquanto. Quando sair do enquanto, termina. E em instruções rotuladas é a mesma coisa, né? Então, se T vai para 2, passa F vai para 1, né? E se não, para. Então, são equivalentes fortemente. Relação equivalência forte de programas. Essa relação permite identificar diferentes programas em uma mesma classe de equivalência, ou seja, identificar diferentes programas cujas funções computadas coincidem para qualquer máquina. Né? Então, as funções computadas por programas equivalentes fortemente têm a propriedade de que os mesmos testes e as mesmas operações são efetuadas na mesma ordem, independente do significado dos mesmos. Então, aqui também independente se é uma operação de soma, subtração, divisão, ou qual seja a operação, isso não importa. O que importa é que, olha, diz aqui, ó, que os mesmos testes das mesmas operações são efetuadas na mesma ordem. Aí tem que realmente ser na mesma ordem, porque se você muda de ordem, você vai ter um resultado final diferente. E essa relação de equivalência forte de programas fornece subsídios para analisar a complexidade estrutural de programas, a gente tinha até falado isso logo no início, né? Por exemplo, analisando os programas monolíticos equivalentes fortemente P1 e P2, pode-se concluir que P1 é estruturalmente mais otimizado do que P2, pois contém um teste a menos, né? Então, assim, P1 aqui tem um teste a menos, ou seja, eles são equivalentes.
Mas a gente pode dizer que o P1 é mais otimizado porque tem um teste a menos, né? Então, assim, esse programa P1 aqui, ele executa mais rápido do que esse, né? Ele vai gastar menos memória do que esse, né? Então, podemos introduzir alguns resultados sobre tipos de programas, em que, para todo programa interativo, existe um programa monolítico fortemente equivalente. E a gente tinha até já concluído lá quando nós estudamos os tipos de programa, né? Em que a gente verificou que todo programa interativo eu consigo escrever como um programa monolítico, tanto fluxograma como instruções rotuladas. E também para todo programa monolítico existe um programa recursivo fortemente equivalente, ou seja, qualquer programa monolítico eu consigo escrever na forma de programa recursivo. Por quê? Porque o programa monolítico ele é baseado todo em operações e testes, em desvios condicionais e incondicionais e testes simples. E o programa recursivo é capaz de fazer qualquer uma dessas coisas, né? Ele não faz desvios incondicionais, mas você pode iniciar uma subrotina recursiva logo com uma operação. Então, a gente pode dizer que qualquer programa monolítico eu posso fazer um recursivo equivalente. Entretanto, a inversa não necessariamente é verdadeira, ou seja, relativamente à relação equivalência forte de programas, programas recursivos são mais gerais que os monolíticos, né? Os recursivos são mais gerais que os monolíticos, que por sua vez são mais gerais que os interativos, induzindo uma hierarquia de classes de programas, né? Então, está dizendo aqui que a inversa não necessariamente é verdadeira, ou seja, nem todo programa recursivo eu consigo escrever em monolítico. E também nem todo monolítico eu consigo reescrever em interativo. Certo? Isso aqui não. Mas que todo programa interativo eu consigo escrever monolítico. E todo monolítico eu consigo escrever recursivo. Tá? E aí agora a gente vai provar. Né? Então, primeiro a gente consegue fazendo a prova da equivalência forte de programas iterativo para monolítico. Aqui o autor afirma que, para qualquer programa iterativo PI, existe um programa monolítico PM, tal que esta relação aqui ela é verdadeira. Tá? Prova. Seja PI um programa iterativo qualquer, seja PM um programa monolítico constituído como segue. Então, ou seja, a gente vai provar agora que qualquer programa interativo eu tenho um monolítico fortemente equivalente. Tá? Como é que eu provo? Apresentando todas as instruções que eu uso em interativo, ela tem que existir no monolítico, né? Ou seja, a operação vazia corresponde ao fluxograma, né? Ou ao quadradinho com o símbolo vazio, né? Que é esse check aqui, ou simplesmente uma seta. Para cada identificador de operação F de programa interativo, corresponde o seguinte fluxograma. Então, uma operação é simplesmente o fluxo, né, de operação. A composição sequencial no programa iterativo eu também escrevo no monolítico dessa forma. A composição condicional que eu escrevo no iterativo, se, então, V, se T, então V, se não, W, eu também consigo escrever da mesma forma em programa monolítico. A composição enquanto, que eu escrevo lá no iterativo, enquanto T faça V, eu também consigo escrever em programa monolítico. E a composição até, que é escrita em iterativo, T faça V, eu também consigo escrever em monolítico, né? Então, para cada uma das composições acima, dependendo se trata-se do início ou fim do programa interativo, o correspondente fluxograma deve ser antecedido ou sucedido dos componentes elementares de partida ou parada. Ou seja, todas as composições do programa interativo, eu tenho um fluxograma equivalente, né? Eu tenho um monolítico equivalente. Então, é só eu acrescentar a partida e a parada, e aí eu escrevo qualquer iterativo como monolítico, né? Então, isso aí é tranquilo. Agora vamos provar que para todo monolítico eu consigo um programa recursivo equivalente. Então é a afirmação que fala aqui.
para qualquer programa monolítico PM, existe um programa recursivo PR, ao que essa relação de equivalência aqui é verdadeira. Prova. Para programa monolítico qualquer, onde eu tenho aqui um L, que são as instruções rotuladas, né, R1, R2, até RDN, é o correspondente conjunto de rótulos. Tem aqui em programa monolítico, R de N é o único rótulo final. Então, P de R, ou seja, um programa recursivo, constituído a partir de PM, é tal que. Então, P de R é R1, onde R1 define E1, ou seja, vão ser definidas aqui as subrotinas de recursão. Tá? Então, o que é fácil provar? Para uma operação da forma R de K faça F vá para R de K', eu tenho a seguinte expressão de subrotina. F, ponto e vírgula, R de K'. Então, a mesma coisa que eu escrevo assim monolítico, eu consigo escrever assim recursivo. E para o teste, né, um teste monolítico que eu escrevo desta forma aqui, né, se T, então vai para R de K', se não vai para R de K duas linhas, eu consigo escrever como uma expressão de subrotina desta forma. Se T, então, é R de K', se não, R de K duas linhas. Pronto, é super simples, né? Porque o monolítico é só operação e teste. E das duas formas eu consigo escrever aqui sobre expressão de subrotina, né? Então, por isso que a gente diz que para qualquer programa monolítico eu tenho um recursivo fortemente equivalente. Iterativo para recursivo. Qualquer programa iterativo PI, existe um programa recursivo R, tal que esta relação de equivalência é verdadeira. Aqui não tem a prova, mas é a mesma coisa. Porque para cada iterativo, ou seja, para cada enquanto, até a composição si, eu tenho um recursivo equivalente, que é justamente usar a subrotina de recursão. Tá? Então, eu posso afirmar, né, que qualquer programa iterativo PI eu posso reescrever na forma recursiva. Tá? Agora vamos ver o que não é verdade, né? Ou seja, nem todo programa recursivo eu consigo um monolítico equivalente. Então, dado um programa recursivo PR qualquer, não necessariamente existe um programa monolítico PM, porque eu consiga esta afirmação. Não necessariamente existe. Isso quer dizer que nem todo, tá? Existem muitos programas recursivos que eu consigo escrever monolítico, mas nem todos eu vou conseguir. E para provar, é suficiente apresentar um programa recursivo que, para uma determinada máquina, não apresente programa monolítico fortemente equivalente, tá? Então, a gente vai aqui considerar aquele programa recursivo duplica na máquina de um registradores que vimos aí em aulas anteriores. Né? A função computada duplique um reg, né, dado aqui para um natural, é dado por duplica um reg, para um n de entrada vai me resultar aqui 2n na saída. Então, isso aqui é a função computada. Suponha que existe um programa monolítico PM que computa a mesma função, ou seja, um programa monolítico PM na máquina de um reg, né, que vai computar aqui, né, com a mesma entrada e vai chegar na primeira saída, né? Ou seja, isso aqui é verdade? A gente pode dizer que isso aqui é verdade, que é o duplica lá recursivo na máquina de um reg, tem um equivalente monolítico na máquina de um reg, né? Então, tá aqui o programa, né? Então, vamos reescrever ele na forma monolítica, né? Então, vamos fazer aqui com o fluxograma, né? Como é que esse fluxograma poderia ser? Veja bem, aqui o programa começa com um teste, né? Então, a gente vai fazer lá no fluxograma o oval, né, partida, e vai com o teste. O teste é se 0, né? Então, o teste, o registrador é 0. Se for verdadeiro, aí ele vai para a parada. Se não, ele vai para fazer a operação sub e depois vai retornar. Então, vou colocar aqui o fluxograma, né? Então, aqui o teste, né, é 0. Se for, né, parada. Se não, ele vai para o sub
né? Vai fazer a operação sub e vai voltar. E depois, né? E esse ADAD. Aí aqui é onde a gente não consegue fazer, porque isso aqui tá errado, né, gente? Isso aqui não existe, né? Se um dia, né, na verdade ele nunca vai entrar aqui no ADAD, e se ele entrar, ele não sai mais, porque ele não volta, né? Então esse programa aqui, ó, esse aqui não existe. Eu não tenho como colocar essas operações de AD aqui depois que a recursão termina, né? Então isso é uma característica de programa recursivo que nem sempre eu consigo colocar no monolítico, né? Então, eu até escrevi aqui na forma de instruções rotuladas, mas também que nunca vai acontecer, né? Então, ó, se 0, então vai para 6, né, que é a parada. Até coloquei 6 aqui. Se não, vai para 2, né? Ou seja, vai para 2 aqui, sub vai para 1, volta, né? Mas aí o 3 e o 4 não chega nunca, né? Eu não tenho chamada para fazer o AD. Né? Então, com este exemplo aqui, a gente prova que nem todo programa recursivo eu consigo reescrever, eu consigo fazer um programa monolítico equivalente. Tá? Então, na função computada por dois programas equivalentes fortemente, os mesmos testes e as mesmas operações são efetuados na mesma ordem. Portanto, o programa monolítico correspondente não pode intercalar testes de controle de fim de ciclo nas sequências de operação AD. No programa recursivo, as operações AD não são intercaladas por qualquer outra operação ou teste. Né? Então, no recursivo, a gente consegue, né? Primeiro fazer todas as subtrações para depois fazer todas as adições, né? Porque a gente usa a recursão. Só que no monolítico não é possível. Logo, não existe um programa monolítico fortemente equivalente ao programa recursivo da Pica, né? Para melhor entender esse resultado, um programa de qualquer tipo não pode ser modificado dinamicamente durante a computação. Não pode, né? Um programa, para ser fortemente equivalente a outro, não pode conter ou usar facilidades adicionais, como memória auxiliar ou operações ou testes extras. Ou seja, se eu for adicionar essas facilidades, aí ele já não vai ser mais equivalente, porque eles têm que ter as mesmas operações e os mesmos testes na mesma ordem, né? Então, para que um programa monolítico possa simular uma recursão sem um número finito e predefinido de quantas vezes a recursão pode ocorrer, seriam necessárias infinitas opções de ocorrências das diversas operações ou testes envolvidos na recursão em questão. Né? Ou seja, como programa recursivo, eu consigo fazer infinitas chamadas dentro de um programa finito, no monolítico eu não consigo, né? Infinitas opções implicam um programa infinito, o que contradiz a definição de programa monolítico, o qual é constituído por um conjunto finito de instruções rotuladas. Né? Então, aí já está muito provado aí que não é possível. Agora, vamos ver, né? Também essa prova aqui, que nem todo programa monolítico eu posso escrever um iterativo equivalente. Então, dado um programa monolítico PM qualquer, não necessariamente existe um programa interativo PI, tal que esta afirmação aqui possa ser verdadeira. E para provar, é suficiente apresentar um programa monolítico que, para uma determinada máquina, não apresente programa interativo fortemente equivalente. Então, considere o programa monolítico par e a máquina unreg. Então, a função computada par unreg, naturais para naturais, ou seja, entrada natural, saída natural, é tal que para qualquer número pertencente aos naturais, eu vou ter. Então, tá aqui, eu coloquei a função computada, né? Então, o programa par na máquina unreg, para um dado n de entrada, vai me resultar 1 se n for um número par, e vai me resultar 0 se n é um número ímpar, né? Ou seja, retorna 1 sempre que a entrada é par e 0 caso contrário, certo? Então, eu utilizei aquela mesma máquina, unreg, e definimos aqui um programa, né? Em que no único registrador, que é o registrador A, eu vou colocar o número. Então, por exemplo, eu vou colocar 5. E aí vai executar o programa e vai me retornar que ele é ímpar, né? Como resultado.
Então, programa monolítico par. Veja bem aqui, vamos analisar este programa. Então, veja o que eu fiz aqui. Partida, e aí o teste, né, do único registrador, né? O número é 0. Se ele for 0, eu adiciono e paro, né? Ou seja, digamos que 0 é par, né? Então, eu adiciono 1 e paro, né? Aqui diz, né? Se o resultado for 1, é porque o número é par. Se o resultado for 0, o número é ímpar, né? Então, mas aí se o número não for 0, vamos fazer um exemplo aqui. Por exemplo, se eu colocar aqui n igual a 2, né? N é 0? Não é. Então, faço o quê? Sub, né? Então, eu subtraio. Então, subtraio aqui, né? Subtrair 1. Aí, teste de novo. O número é 0? Não. Aí, o que eu faço? Subtraio de novo. 0. Aí, volto. É 0? É 0. Então, eu faço o quê? Adiciono 1 e paro, né? Ou seja, o resultado 1 aqui, o número é par, né? O número de entrada foi par. Vamos testar com o número ímpar. N igual a 3. É 0? É não. Então, eu subtraio, né? Então, eu boto aqui 2. É 0? É não. Então, eu faço o quê? Subtraio. Então, 1. Volto, né? É 0? É não. Então, eu subtraio. 0. Testa aqui. É 0? É. Então, paro. Terminou em 0, o número é ímpar, né? Beleza. Fizemos aqui um programa monolítico bem simplesinho, né? Só usando subtração e adição para resolver, né, se um determinado número colocado na entrada é par ou ímpar, né? Então, como é que a gente pode traduzir ou reescrever este programa aqui para recursivo? Né? Então, deixa eu apagar aqui. Eu acabei escrevendo por cima. Acho que eu vou ter que sair e voltar de novo. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Então, olha, veja bem. Como é que eu escrevi aqui? Vamos procurar escrever. A gente já sabe que não vai dar certo, né? Que não vai ter. Mas, olha, se 0, né? Então, aqui, ó, escrevendo essa primeira parte aqui, interativo, não dá para ser um teste, nem não dá para ser um enquanto, nem um até, né? É um se mesmo, né? Então, se 0, então, AD e parada, né? Então, eu coloquei aqui, né? AD e parada. Se não, sub, né? E aí, eu vou para um outro teste. Esse outro teste aqui, vocês concordam comigo que é um até? Porque ele fica no falso, né? Ele fica retornando no falso. Até 0 faça sub, né? E aí, quando terminar, aí eu coloquei aqui, né, a parada, né? Parada, né? Para sair, né? Simplesmente não precisa, simplesmente termina, né? Não tem mais nada depois. Isso aqui tá certo? Isso aqui vai dar certo? Não. Por quê? Porque, veja, se eu entrar aqui como 0, ou se eu... Vamos fazer um exemplo aqui, para a gente entender melhor. Por exemplo, se eu colocar aqui n igual a 1, né? É 0? É não, então sub, né? Aí ele vai e bota 0 aqui. E subtraiu, né? Até 0 faça sub. Já é 0, termina. Ou seja, ele terminou como 0. Tá certo, é ímpar, né? É ímpar. Tá certo. Ou seja, se n for igual a 2, né? Então, não é 0, subtrai. Até 0 faça sub. Ou seja, ele vai ficar aqui até zerar. Aí ele subtrai.
Ou seja, para qualquer número que eu colocar como entrada, o resultado sempre vai ser 0 na saída. Porque depois que ele entra nesse até, ele vai ficar até sair. Ele não volta para este teste aqui que adiciona, né? E aí eu nunca vou... ou seja, tá errado, né? Se vocês conseguirem fazer de uma outra forma e me provar que tem um interativo, depois a gente fala, tá? Mas testem isso aí e testem outras formas de fazer e vocês vão verificar que realmente não dá para colocar um programa interativo aqui, né? Que, claro, que não modifique, né? Então, ele tem que ter as mesmas operações e os mesmos testes na mesma ordem, ser equivalente. Então, em qualquer caso, o ciclo terminará sempre na mesma condição, independente se o valor é par ou ímpar, né? Eu mostrei ali, sempre vai terminar em 0. Logo, não existe um programa interativo fortemente equivalente ao programa monolítico par. Tá? Então, para finalizar, só mais algumas definições aqui sobre o poder computacional dos diversos tipos de programa. Os teoremas citados anteriormente podem dar a falsa impressão de que o poder computacional da classe dos programas recursivos é maior que a dos monolíticos, que por sua vez é maior que a dos iterativos. É importante constatar que as três classes de formalismos possuem o mesmo poder computacional. Aqui não tem nada a ver com poder computacional, né? Existe realmente a falsa impressão que então os programas recursivos eles são melhores do que os monolíticos. Não, não é questão de ser melhor ou que ele é mais poderoso computacionalmente. É só que não é possível reescrever da outra forma, mas o poder computacional é o mesmo, tá? Na hora que o programa estar pronto e que ele compila, que ele dá um resultado, que ele dá a mesma função computada, o poder computacional é o mesmo. Então, eventualmente pode ser desejado analisar a equivalência de programas em uma dada máquina, caracterizando uma noção de equivalência mais fraca do que até apresentada até o momento. Relação de equivalência de programas em uma máquina. Sejam P e Q, dois programas arbitrários, não necessariamente do mesmo tipo, em uma máquina M qualquer. Então, o par de programas está na relação de equivalência de programas, denotado. Então, aqui é uma outra forma de denotar a equivalência, né? Coloco aqui o símbolo de equivalência e a máquina aqui embaixo. Se somente se as correspondentes funções parciais computadas são iguais, né? Ou seja, a gente tem isso aqui, né? Essa igualdade. Neste caso, P e Q são ditos programas equivalentes na máquina M ou simplesmente programas M equivalentes. Existem máquinas nas quais não se pode provar a existência de um algoritmo para determinar se dados dois programas eles são ou não M equivalentes. Tá? Equivalência de máquinas. Analogamente às equivalências de programas, pode-se estabelecer noções de equivalência de máquinas. Afirma-se que duas máquinas são equivalentes se uma pode simular a outra e vice-versa. Né? Então, aqui tem até uma figurinha aqui mostrando, né? Como se fossem duas máquinas iguais. Né? Ou seja, elas têm as mesmas funções de operações e testes, né? Bem definidos. Então, existe uma simulação forte de máquinas, né? Então, aí sejam duas máquinas qualquer. N simula fortemente M se somente se para qualquer programa P para M existe um programa Q para N, tal que as correspondentes funções parciais computadas coincidem, ou seja, a gente tem esta relação aqui, né? Um programa rodando numa máquina e outro programa rodando na outra máquina e as funções parciais se coincidirem. Aí a gente diz que esta máquina é equivalente a esta outra. Né? É importante observar que a igualdade de funções exige que os conjuntos de domínio e contradomínio sejam iguais. Tá? Então, é necessário que as duas máquinas possuam os mesmos conjuntos de valores de entrada e saída, né? Daquela relação de conjuntos que se estudou lá no primário. Né?
Simulação de máquinas. Se eu tiver duas máquinas, né, sejam aí duas máquinas arbitrárias, N simula M, se somente se para qualquer programa P para M, existe um programa Q para N. E existem uma função de codificação, ou seja, uma função de codificação aqui de entrada, né, para a máquina M e para a máquina M, e uma função de decodificação, que dá uma saída para N, a mesma saída para M, tá? Então, essa relação de equivalência de máquinas, seja MN duas máquinas arbitrárias, então o par MN está na relação de equivalência de máquinas se somente se M simula N e N simula M, né? Ou seja, essa relação de equivalência é simples. Então, eu tenho duas máquinas bem definidas, com todas as definições lá de memória, entrada, saída, função de entrada, função de saída, todas as operações bem definidas e todos os testes, e uma simula a outra, ou seja, eu tenho dois programas que podem ser de diferente tipo, em que eu rodo um programa numa máquina e rodo outro programa na outra máquina. E as funções espaciais computadas são iguais para ambas. Se elas forem iguais, a gente diz que as máquinas também são equivalentes. Certo? Então é isso. Na próxima aula, a gente vai ver um algoritmo capaz de identificar se um programa é equivalente ao outro. Porque aqui nessa aula a gente mostrou algoritmos e aí foi no olho mesmo, né? A gente analisando e verificando, né? Fazendo uma computação aqui na nossa cabeça e verificando que realmente não tem como escrever determinado programa equivalente, né? Mas existe um algoritmo que nos dá esse resultado. E aí fica bem mais fácil da gente ter um resultado mais preciso, principalmente para programas que sejam maiores, tá? Então, a gente vê isso na próxima aula.